que ele falar e deixar a pergunta pro final. São 3 minutos. Entenderam, né? Era 18, só quando sacava, pagava. O PT falou, não, de 6 meses vou enfiar uma alíquota de 9% lá. É isso. Pra pergunta pro Lindenberg. Não, vou responder muito rapidamente o que ele me perguntou, dizendo que em relação a Bet, não tenho nada contra, né? Pode fazer a tributação. Em relação a banco, não vai mudar nada. Por quê? Se a gente mantém o oligopólio dos bancos, como sempre existiu, e inclusive os presidentes de Banco Central indicados durante os governos petistas sempre mantiveram o mesmo oligopólio bancário desde Lula 1 até hoje. E lembrando também, né, Lindbergh, você tá falando aqui sobre privilégio, sobre os super ricos, sobre os banqueiros, mas Lula lá atrás colocou o Meirelles de presidente do Banco Central, né? Um banqueiro, um representante do sistema financeiro. Então, se você aumenta o tributo sobre os bancos, sem você quebrar o oligopólio, o banco Era 15 e foi para 9 sobre lucro. É isso. simplesmente vai repassar isso para a taxa de juros. Hoje, não é à toa que o pobre paga 400% na taxa de juros no cartão de crédito rotativo. Por quê? Porque não tem concorrência. O banco cobra quanto quer. Eles combinam entre si com a anuência do Banco Central. Aliás, o Banco Central hoje, sob Galípolo, indicado por Lula, autoriza, não vê problema, no Banco de Brasília, no BRB, comprar o Banco Master, que tá cheio de pilantragem de maracutaia lá dentro, comprando título podre, precatório, empresa em recuperação judicial, e aí a gente utilizando o dinheiro público do Banco de Brasília para cobrir o rombo, né, da roubalheira que foi feita no Banco Master, e o presidente do Banco Central, indicado por um petista, então deveria ser um cara que ia enfrentar o mercado financeiro, devia ser aquele cara que ia enfrentar os ricos, ia enfrentar os bancos. Afinal, o Lula reclamava do Campos Neto dizendo que ele era representante dos bancos, dos ricos, etc. Indicou o Galípolo, agora até você critica o Galípolo. Agora diz que ele tá adotando a mesma política do Campos Neto, mas e aí? Não foi o Lula que nomeou? O Lula nomeou errado? Nomeou mal? Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Lindbergh. Dentro dessa sua lógica de cortar privilégio, dentro dessa sua lógica de fazer um enfrentamento aos ricos, o PT, Peraí. na legislatura passada... Peraí, deixa eu dar um ponto aqui, porque, mano, nossa senhora, velho. Que trocação não, né, mano? Que combinado diferenciado esse aí, né, mano? Kim Kataguiri entrou com a mão e o outro entrou com a cara, velho. Cê é louco. Que socos duros. Pancadaria dura, hein, velho. Votou a favor do aumento do salário de deputado, senador, presidente e ministro. Deputado, senador, presidente e ministro já faz parte do 1% mais rico da população. Você acha que faz sentido falar em combate a privilégio, combate a mais rico, e aumentar o próprio salário de deputado, aumentar o próprio salário de senador, aumentar o salário do presidente da República? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, recentemente foi votado o aumento do número de deputados. Não só mais gasto, como também mais uma distorção na representatividade. Principalmente eu que represento o estado de São Paulo, ficou mais diluído, a gente tem mais povo e menos deputado que outros estados. E o PT votou, na sua maioria, acho que você votou também a favor, de aumentar o número de deputados. Né? E aumentando os gastos. O Lula publicou a medida provisória, beneficiando a Âmbar, que é a empresa de energia dos irmãos Batista, tirando 2 bilhões de reais do dinheiro do pagador de imposto pobre e passando pro bolso do bilionário dos irmãos Batistas. Taxa das blusinhas, cobrou 20% dos mais pobres, né? 88% de quem comprava online é de baixa renda, por causa do lobby do velho da Havan, da Magazine Luiza, das Americanas, né? Então, o Lula atendeu o velho da Havan, a Haddad atendeu o velho da Havan. Como tá com o velho da Havan agora? Como a gente pode falar de taxar pobre e mandar bilhão pra quem já é bilionário e falar em combater os super ricos? Quero fazer essa pergunta pro Lindbergh. Muito bom, Kim. Primeiro dizer o seguinte, vocês sabiam Bateu, que hein? deputado... Só que o Kim não respondeu, hein? Queria saber a resposta dele lá em relação à taxação dos fundos offshores. Não respondeu, hein? Se não responder na volta, eu vou tirar um ponto do Kim. e senador tinha 14º e 15º salário? Tinha? Tinha, eu era senador. Sabe quem foi o projeto que acabou? Terceiro, 14º. O quarto, um escândalo. Um escândalo. A autora do projeto foi a Gleisi. Eu fui o relator do projeto. Em todo o Senado, eu fiz toda a discussão. Ficou um constrangimento tão grande lá no Senado e na Câmara que foi votado, foi aprovado. Eu estou aqui agora, nós colocamos novamente e pautamos o projeto dos super salários, que é um ponto que pode ter unidade lá dentro. Porque, gente, tem desembargador ganhando 300, 400 mil reais. Essa é a realidade. Qual é o teto do super salário? O salário do ministro Supremo. Tinha um projeto que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, e, sinceramente, é meio vergonhoso, porque eles estão dizendo o seguinte:
O teto, em vez de ser 46 mil, pode ser 46 mil e mais 46 mil de penduricalhos, que dá 92 mil reais. Então a gente está pautando o projeto do PT para o governo para ser votado agora nesse bolo. A questão do super salário, nós temos que enfrentar isso. Vilela é um lobby muito grande. Chega na hora lá, em 2 dias, quando o governo apresentou, o Haddad apresentou, lobby do Ministério Público, lobby do Poder Judiciário. Então eu acho que esses pontos aqui são pontos importantes de combate aos privilégios. Vou falar das blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Contra. E mentira da turma bolsonarista, porque tava tendo lobby lá dentro com o velho da van e a turma para votar aquilo. Foi o Congresso, foi uma votação do parlamento. Foi que queriam colocar 60%, o parlamento votou. Você sabe que você pode até dizer, o presidente podia ter vetado, podia, mas seria uma crise política. Não, Lula resistiu o tempo inteiro. Eu digo mais, o Lula e a própria Janja, a primeira-dama, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. Vamos lá, deputados. Você sabe que essa questão dos deputados acaba entrando no debate muito do seu Estado, né? Então, o Estado que ia perder deputados. Aí existe uma movimentação do próprio Estado para dizer, olha, é injusto perder por um critério do... Só parar aqui, tá, gente? Pra não ficar ouvindo mentira. Pessoal, eu tô observando. Petista tá viciado, fica mentindo, cara. Sério, cara. Petista tá viciado em mentir, velho. O negócio deles esse povo aí fica disseminando mentira em larga escala. E aí os petistas aqui embaixo ficam tudo acreditando nessas conversas fiadas, entendeu? Mas vamos só voltar aí que a gente relembrar esse caso, né? O Haddad mesmo passou essa portaria de taxar a blusinha, deu maior escândalo na época. Ele acabou com uma isenção que tinha de $50 de pessoa física para pessoa física. Passou esse negócio de... como é que era o negócio lá que chama na reserva? Remessa conforme, que é porque tinha gente... Aí sempre assim, né? Tem gente usando expediente de fraude para poder vender mais barato no Brasil. É isso. E ele passou a portaria que criava a remessa conforme e acabava com a isenção de $50 de pessoa física para pessoa física. Deu um rebuliço danado. A Janja foi lá para choquear e mentir. Depois disso, vazou uma informação do jornalista que não estava pegando muito bem e o Planalto tinha se reunido para disseminar essa informação entre os influenciadores apoiadores do governo com a narrativa que era o seguinte: ninguém vai taxar a pessoa física, só vai taxar as empresas, porque as empresas estão usando desses expedientes para fazer fraude. Essa informação do jornalista vazou 12:00 e pouco. Quando foi 4 da tarde, tinha um monte de influenciador, inclusive pro senhor Felipe Neto, né, disseminando essa mesma narrativa e fazendo os tweets explicando da mesma forma, né, que ninguém ia ser taxado. Na época, o Felipe Neto fez vídeo lá na Twitch, que era a plataforma que ele divulgava, Blaze, fez lá vídeo na Twitch falando assim, não, gente, não existe, ninguém vai ser taxado, quem vai ser taxado vai ser as empresas, porque as empresas estão usando esse expediente para poder fazer fraude. É isso. O Congresso entrou no confusão danada, barrou e depois foi uma votação para o Congresso, que aí realmente todo mundo votou junto para taxar as blusinhas da Shein. Aí sim foi para o Congresso. IBGE. A gente votou, os deputados que votaram nesse sentido. Eu quero dizer uma coisa a você aqui, Kim. Do jeito que está esse debate na sociedade, com essa dificuldade de aceitarem a contribuição dos ricos, com essa crise no IOF, eu sou a favor agora do veto do presidente da República, tá? Não tem jeito, não. Nós temos que colocar o dedo na ferida agora. Então, eu acho que nós temos que aprovar aquela medida provisória que cobra dos mais ricos. Eu acho que o presidente da República ele tem um poder de vetar. E ele pode fazer isso. É claro que a Câmara, agora, tudo que o presidente faz, não pode fazer isso. É crise com a Câmara, é crise com o Congresso. Eu acho que, no mesmo caso do IOF, puxa, o Poder Executivo entrou em prerrogativas do Legislativo. Não é verdade. Aquilo era um direito, era uma competência exclusiva do presidente da República. Então, o veto, nesse caso do aumento do número de deputados, está com o presidente da República. E eu, nessas circunstâncias que a gente está vivendo, defendo que ele vete. Podemos? Podemos. Vamos lá. Passei. Por que não vetou as blusinhas?
Não vetou as blusinhas porque o governo queria aquilo, né? O governo queria aquilo. As blusinhas é a fim de arrecadatório para conseguir garantir a dinâmica do arcabouço fiscal. Tudo que o governo faz em relação a essas taxações, gente, é para garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal, que foi o próprio governo que criou. É isso. O resto, tudo que passa disso, gente, é só conversa, é só mentira disseminada em larga escala para petista acreditar. E é isso, gente. Não tem mais. O governo não tem mais o que fazer. O governo não tem mais o que fazer. Agora, a única coisa que o governo tem para fazer até 2026 é ficar radicalizando essa polarização, porque não sobrou mais nada para o governo fazer. Não sobrou mais nada. O capital político foi tudo gasto, ou seja, não tem base de apoio nas instituições nem partidárias, nem nas instituições de Estado. O que eu quero dizer com isso? Os partidos da base de apoio não estão nem aí mais para o governo. Estão nem aí mais. Já sentiram o cheiro de sangue no mar. E agora, velho, só quer tirar o pedaço deles, entendeu? Prova disso é que nessa crise do IOF, uma caralhada de partidos que tem ministério no governo Lula votou contra o governo Lula. Um monte de partidos. Né? Votou contra. E aí, na classe política, existe o sentimento de que o Lula e o PT vão perder as próximas eleições, essa coalizão de centro-direita. Insalubridade Zero mandou R$110. Insalubridade, obrigado. Fala, mano. Tamir. Mais um Pix para parabenizar pela participação no debate com os petistas. O cirismo e o trabalhismo precisam de mais eventos assim. Obrigado, Insalubridade. Valeu mesmo pela moral, mano. Tamo junto, hein? Caraca, eu acho que a gente vai atingir a meta mesmo esse mês aí de insalubridade. Será, velho? Pela primeira vez não vamos falhar? Tá aí. Então, pessoal, tava voltando. Agora a classe política, ela tá acreditando que o governo Lula, ele não vai se reeleger. E essa outra frente ampla, que vai ser contra o governo Lula, que aí vai englobar desde os partidos dissidentes ali, o Centrão, centro-direita e bolsonarista, né? Nessa candidatura do mais moderada, né? Porque o Bolsonaro tá inelegível. Então, tá todo mundo percebendo que é essa candidatura que vai supostamente ganhar, né? Então, agora os partidos estão meio que indo nessa linha, assim, né? Nessa linha desembarcando do governo, tentando fazer suas alianças, tentando desvincular o nome dele junto com do governo Lula e do PT, né? Tá todo mundo fazendo esse movimento agora. E, em contrapartida, a única coisa que sobra pro PT é uma base social. Só que a base social do PT, gente, também não tá tudo esgarçado. As pessoas não estão mais acreditando. Uma forma geral, tem um amigo meu que fala que tem três pensamentos que preponderam o voto, né? É se a pessoa pode fazer, se a pessoa é capaz de fazer, se ela sabe o que fazer e se ela quer fazer. Essas são as três preponderâncias, dessas três variáveis que definem um voto. O Lula sempre foi muito forte nessas três preponderâncias, né? E agora o sentimento que tá é que duas delas o Lula não tem. Primeiro, ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer. E ele não sabe o que fazer, né? Então as pessoas estão com esse sentimento. Esse sentimento está generalizado na população. Generalizado. Aí você não tem nenhum movimento social que está apoiando o Lula de uma forma geral. Aí o que acontece? A única coisa que sobrou pro governo, gente, é fazer essa radicalização. Radicalização de polarização. Ficar atacando a polarização. Eleger um inimigo em comum para ficar atacando esse inimigo comum e radicalizar a polarização para ficar radicalizando a base eleitoral ali do Lula, que são os fanáticos dele, que vai em torno de 20% a 25%, né? É isso para ver se consegue algum tipo de apoio numa situação regional, específica, desses outros partidos, dessas outras cúpula partidária, entendeu? É isso que sobrou, só tem essa opção pro governo. E agora é isso que eles estão tentando fazer com esse negócio do IOF. No meu tempo, né? Passei. Não. São 5. Para a resposta são 5. Ah, então perdão, tem- desculpa, pensando que era 3. Não, 3 é pra. Deixa eu Tem usar um- meu tempo, Gui. Não, agora deixa pra mim. Faltava quanto? Deixa, 21. deixa eu usar o meu tempo. Hã? Ó, Tem mais 2 minutos. tá, a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: a taxa das blusinhas é um tema que o Lula vive sempre falando. Eu sou a favor que ele tire aquela taxa. Aquilo foi imposto pelo Congresso Nacional. Foi um ponto
Aí, agora fica nessa aí, entendeu? Falando que o Congresso Nacional que é o vilão, coisa do tipo, eles ficam nessa. A única coisa que restou pra eles é isso. Ruim, você estava na votação. E eu vi a turma do Bolsonaro batendo bumbo. Projeto do Jarba, é um deputado que é presidente da Frente do Empreendedorismo. Passarinho. Passarinho, já passou. Era de 60%. Os caras do PL. Então ali foi essa situação. Eu defendo que o Lula corte isso. É um debate muito importante que a gente está tendo agora. Porque, Kim, eu queria até falar com você sobre a escala 6x1. Você sabe que tem o PEC da Erika Hilton, tem a PEC do deputado Reginaldo. Vamos lá, que vou dar ponto pro Kim, né? Porque ele fugiu ali da resposta, não respondeu sobre os bancos, tá mentindo sobre o negócio. Ponto pro Kim. E a gente apresentou um projeto de lei. Porque, na verdade, não é dessa... Não quer deixar isso para a próxima pergunta e ele comenta essa? Quero. Aí a próxima pergunta você faz essa, porque E leva 1 minuto a mais pra mim, pra próxima. Pode ser aqui. esse é bom de negociação. Usou agora hein? ou perdeu? Esse Usa é agora bom ou de perdeu? Não tem essa não. Não, me dá aqui, pega. Não pega nada. segundos aqui. Usa agora aí. Só pra encerrar. já que o Kim- Tamir, mais uma coisa temos que admitir. A situação política entre os poderes está tão ruim que o Lula tem que disponibilizar um capital político imenso para fazer algo simples. Mas é aquilo, né, velho? Todo mundo sabia disso, né? Aquela colocação que, o Ciro fez na campanha durante muito tempo, né? Sempre perguntava, inclusive naquele debate com o Gregório do Vivier, ele fez isso. Gregório, é uma pergunta simples. Você acha que o Brasil, um dia depois do Lula ser eleito, vai amanhecer pacificado ou vai amanhecer em guerra? Isso é uma coisa que todo mundo sabia, gente. Todo mundo sabia. Se o Lula vencesse, o país no outro dia ia amanhecer em guerra. E foi o que aconteceu. Amanheceu em guerra e agora já está passando 3 anos do mandato. O capital político dele todo foi gasto com austeridade, com arcabouço fiscal. Ele gastou com isso. Aprovação do arcabouço fiscal. Aí quando quer fazer alguma medida arrecadatória, é outro desgaste político que ele precisa torrar. Né? Precisa torrar o capital político para poder fazer esse tipo de coisa. E é isso, agora fica em torno disso aí a coisa, não vai, agora o Congresso já percebeu que ele é fraco, que ele é um presidente fraco. Hoje foi a última pá de cal, porque no final das contas o STF deu a causa pró-Congresso, né? Porque antes ele ficava lá, chorando, ele não conseguia governar, fazia política, ia choramingar no STF. Agora hoje o STF não deu a entender, não, o Congresso tá certo. Não falou que o Congresso tá certo, mas na prática deu uma vitória pro Congresso. E aí agora acabou. Entendeu? Acabou. Um governo fraco, um presidente ultra mega fraco. Eu nunca vi um presidente da República tão fraco igual o Lula está sendo agora. Não tem capacidade de fazer nada. Junta a falta de capacidade com a falta de projeto, de perspectiva. Porque todas as medidas que o governo quer fazer giram em torno desse arcabouço fiscal. Agora está tentando agarrar nessas pautas fantasmas. 6x1 que o governo era contra. O governo era contra o 6x1. O ministro do Trabalho já se manifestou contra logo no primeiro momento. Já falou que é contra. Entendeu? Em última instância, o Lula apareceu para falar que o trabalhador brasileiro não quer mais CLT. Ele apareceu para falar, não fui eu que apareci, não. Né? O judiciário é contra, é a favor da precarização, é contra os direitos do trabalho. Inclusive o Barroso estava hoje falando isso, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. O Barroso estava hoje falando isso aqui, ó. Aí, ó. Excesso de proteção desprotege os trabalhadores, diz Barroso. Deixa eu assinar aqui a folha rapidinho. Aqui, ó. Excesso de proteção desprotege o trabalhador, diz Barroso. Né? O Supremo Tribunal Federal tá um dia assim, o outro também atacando os trabalhadores brasileiros. E não tem mais muito o que fazer, entendeu? Vai agora sobra pra isso. Pegar os fanáticos pro PT, que não conseguem enxergar o que tá acontecendo, e ficar radicalizando o discurso. Nós contra eles, nós contra eles. Agora é o Congresso. Ontem levantaram uma hashtag muito estranha, né? Vamos dizer de passagem, né? Foi muito estranha a hashtag que levantaram ontem, né? Que é o Congresso contra o Povo. Congresso contra o Povo. Eu lembro bolsonarista falando STF contra o povo, não era isso? Agora é Congresso contra o Povo. Vocês viram isso ontem? Agora estão tentando mudar, né, mano? Que agora é a vez do povo. Aí mudaram pra agora, a hashtag agora é a vez do povo. Mas ontem era Congresso contra o Povo. Então que tem que fazer o quê? Fechar o Congresso? O que você vai fazer? Mas vocês não eram defensor da democracia, dos 3 poderes, agora está falando que o Congresso é contra o povo. Aí entra essa questão do IOF também, que, né, baseado em puro suco da mentira, né? Eu não sei, cara, tá estranho esse papo aí, viu? Tá estranho mesmo esse papo.
Ter completo. Só para enterrar aqui, deixa eu te contar. Chegou a hora da gente passar esse país a limpo em relação a essas injustiças. Não dá para aceitar mais. Eu fico vendo, sabe, porque o andar de cima. Eu me canso de ver grande empresário, milionário nos fóruns econômicos e diz: temos que fazer um ajuste fiscal, temos que desvincular o salário mínimo da Previdência. Eu fico olhando para a cara deles. Quer dizer que o senhor acha que um aposentado tem que ganhar menos? Ó, aí colocaram ali, ó, o Averroes falou assim, mas é contra o povo mesmo. Quem vota pra aumentar o número de deputados desse jeito? Eu concordo que o Congresso é contra o povo. Eu concordo. Entendeu? Eu concordo. Assim como eu concordo que o STF é contra o povo. Também concordo. Mas não fui eu que fui eleito falando que ia salvar a democracia, que o outro tava atacando quando falava que o STF é contra o povo, que isso era um ataque à democracia, entendeu? Ah, também, mas o motivo que atacava o STF era por causa de negócio de urna, de golpe, coisa e tal. É verdade, era mentiroso. O bolsonarismo atacava o STF por um motivo mentiroso. É verdade. E o petista agora ataca o Congresso por causa do motivo mentiroso. Ele não tá atacando porque aumentou a quantidade de deputado. Tá atacando por uma suposta não taxação de rico, que é mentira. Não tinha nada de taxação de rico lá. Mentira. Entendeu? Mentira, mesma coisa. É o bolsonarismo e o petismo usando de uma mentira para poder atacar uma outra instituição. É isso. Agora que o Congresso é contra o povo é verdade, que o STF é contra o povo é verdade, que o Executivo brasileiro também já faz mais de 8 anos também é contra o povo é verdade. Isso é verdade. Que o salário mínimo. Aí na hora que a gente vai falar dos benefícios tributários, que ele tem que pagar um pouco mais, eles se levantam. Ficam contra. É isso que está acontecendo nesse momento do Brasil. Juntou bets, juntou bancos, juntou fintechs, juntou grandes empresas para dizer que não aceitam pagar a conta. Porque, na verdade, é uma disputa do orçamento. E sabe o que é covarde nisso? É uma disputa do orçamento dessas elites com os mais pobres. Ficam disputando míseros centavos com os mais pobres. Aí dizem, tem que cortar o salário mínimo, não pode ter aumento real do salário mínimo. É um debate, é um discurso, sinceramente, que me causa uma certa revolta, né? E é a cara do livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, porque eles não querem mexer nos seus privilégios de forma alguma. Com você, Kim, réplica. Vamos lá. Ô Lindbergh, pelo amor de Deus, você quer dizer que foi coisa do Congresso Nacional taxar blusinha que o governo não queria? O PT inteiro votou a favor, assim como o PL. E aqui eu não vou passar pano pra um, não. Os bolsonaristas fingiram que estavam contra, discursaram contra, na hora de votar, votaram simbolicamente a favor. Nem pediram votação nominal. Votaram simbolicamente a favor e orientaram a favor. E o PT orientou a favor. Se o PT era contra, se o Lula era contra, a Janja era contra, o PT e o governo poderiam ter orientado contra e ser derrotados pelo Congresso. É do jogo. Aí você me diz... E ainda tinha o veto do Lula, que você falou. Ó, o Lula poderia ter vetado, mas aí criaria uma crise política com o Congresso. Pô, agora o Congresso aprova um PDL com 388 votos, o governo entra no Supremo, vários deputados do PT começam a publicar a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Isso é uma crise política muito maior do que se o Lula tivesse vetado taxação de blusinha. O único deputado que pegou o microfone naquela votação individualmente para marcar voto contra fui eu. O único, tá registrado, tem o vídeo. Agora, se você me diz aí da bateu, taxação da blusinha, que o Lula que é contra, que o Lula é contra, que o Haddad abriria a mão da arrecadação que ele teve a partir dessa taxação. Aí bateu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, minha assessoria tá assistindo aí, vou pedir pra minha assessoria fazer agora um projeto meu pra gente revogar a taxa da blusinha, voltar à isenção, e eu peço seu compromisso aqui então, como líder do PT, de que você vai apoiar o meu projeto pra revogar a taxa da blusinha. Vamos ter esse compromisso? Vamos firmar esse acordo aqui? Porque você tá falando que você é contra, que o Lula é contra, então eu quero apoio seu do Lula pra gente revogar a taxa de blusinha. Apresenta agora, a assessoria pode apresentar, pode assinar em meu nome, Palavras pode apresentar duras. agora. Já pega o número do projeto, que aqui no final do podcast tem o número do projeto, eu já passo pro Lindbergh assinar a urgência aqui agora como líder. A Haddad tá no telefone aí, tá querendo entrar ao vivo na live. Bom, vocês são contra, então vamos lá. Ninguém leva a sério, né? Todo mundo, né? Todo mundo sabe que o Lindbergh e o petista tá mentindo, né, velho? Vocês reparam isso, né? Todo mundo sabe, pô, bicho, vocês param de mentir, porra. Até o Vilela, o Haddad tá aí já, ó, doido ligando aí. Todo mundo tá na zoeira, né, mano? Até o Lindenberg mesmo, ele ri da própria mentira que ele conta, né, velho? Meu Deus, cara.
E o outro ponto, pô, você votou a favor do aumento do número de deputados. Aí agora você diz, não, eu quero que o Lula vete. Pô, Sim. então você defendesse desde o início, você conta, né? Não, Pô, quer dizer, não, votei, agora eu quero que vete. Aí fica um negócio meio malemolente aí. E o outro ponto para finalizar é dizer o seguinte sobre privilégio. Eu tenho uma PEC anti-privilégio para constitucionalizar a vedação de qualquer verba indenizatória ultrapassar o teto e acabar com férias de 60 dias. O PT, na legislatura passada, assinou. O PT todo assinou. Nessa legislatura, nenhum deputado do PT assinou a minha PEC. E não adianta a proposta que foi enviada pelo governo, porque a proposta que foi enviada pelo governo ou é projeto de lei complementar ou é projeto de lei ordinário, que o Supremo ou o Conselho Federal de Justiça derruba numa decisão administrativa ou mesmo numa decisão judicial. Se a gente constitucionalizar, aí sim a gente resolve o problema. Mas até agora, nenhum deputado do PT assinou. E olha que na legislatura passada todos assinaram. O Kim, Agora é a sua segunda pergunta. Não, aí você pode usar responde esses 3 isso aí, minutos Lindenberg, também pra para gente terminar esse comentar o que corte, foi por dito e favor. fazer a pergunta no final. tá. O Kim, você acha que se o Lula for derrubar a taxa da blusinha, vai precisar de um projeto teu? Ele mesmo vai derrubar. E você sabe o que eu tô falando. Aquilo foi uma negociação do Congresso. O Lula não contra quer o tempo derrubar. inteiro. Eu acompanhei isso. Lindenberg. Aí de última hora disseram, ó, cai de 60% para 20%. Impuseram ali. Impuseram um acordo. Foi patrocinado e dirigido pela Câmara, pelo presidente da época. Foi isso que aconteceu. O Lula protestou contra isso o tempo todo. Pode mentir. Essa é que é a verdade. E deixa eu te contar em relação à questão dos deputados. Então sai de lá, sai de lá. Lula não consegue fazer nada, gente. Tá vendo aí, né? Lula não consegue fazer nada. O Lula é um presidente fraco. Lula é um presidente fraco. Ele não consegue governar, gente. Vocês estão vendo aí, né? O próprio da base tá dizendo aí, né? Todo mundo votou pelos seus estados. Votamos. Só que naquele momento, de lá para cá, houve uma mudança na conjuntura muito grande. O debate que está colocado no país agora é quem vai pagar a conta por essa crise que apareceu aí agora. Se são os mais ricos. Não, tá querendo mudar de assunto. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pessoal. Isso aí, Lindenberg mentindo pra você até umas horas e tomando um pau do Kim Kataguiri. É brincadeira nessa live aqui, a gente tem que dar ponto pro Kim Kataguiri, é duro, é duro. Não tá fácil ser de esquerda no Brasil, Pelo amor pessoal. de Deus, maluco. Cadê essa esquerda Todo que não acha, dia. mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora aonde, meu irmão? Todo dia, né? A gente tem que falar, eu sou de esquerda, mas não isso aí, né? Isso aí não. Essa sem vergonha, isso aí não é comigo, não. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos continuar vendo, eu só tô avisando o pessoal do corte aí. Bora, Lindenberg. Para, vai, continua mentindo. Sandman mandou R$30. Ô, Sandman, Tamir, obrigado. sou direita, admiro sua honestidade intelectual, contrário do PT. Obrigado,